Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Feliz com a sua presença. Eu me chamo Kelly Picalho, sou mãe de 2 filhos, esposa, atualmente moro no Pará, mas sou mato-grossense. Estou aqui para partilhar a palavra de Deus com você, para te motivar a ler a palavra de Deus, para que você possa perceber que a Bíblia ela é mais simples do que você pensa. Basta você abrir a sua mente e seu coração, pedir a ajuda do Espírito Santo e aprender de Deus com Ele, porque Ele sim, Ele é o autor da palavra de Deus e o nosso professor. Amém? E hoje estou aqui para ler a palavra de Deus com você em Provérbios mais uma vez. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 19 em diante, é onde nós paramos. E antes de tudo, quero convidar você, por favor, a curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, enviar para 5 a 20 pessoas, pelo menos, esse vídeo para que possa crescer este canal. E também gostaria que você colocasse nos comentários da onde você está da onde você está vendo esse vídeo, como que você chama, e eu quero que você preste bem atenção, para que você possa depois dizer nos comentários também ali qual foi o versículo que te impactou? O que foi que, ganhou teu coração assim e que transformou a sua mente? Gostaria que você colocasse também nos comentários aí no final do vídeo. Amém? E é isso, para o nosso vídeo de hoje. Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor, o Espírito Santo de Deus, porque se nós chegamos até aqui, foi porque Ele nos permitiu. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, coloco diante de Ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em Tua presença. Te agradeço, Pai, por mais um dia diante de Ti. Peço-Te perdão pelos nossos pecados e peço, Senhor, ajuda-nos a ler e compreender a Tua palavra. Abra nossa mente e coração, nos dê discernimento e entendimento da Tua palavra. Nos ajuda a ver além das letras, a compreender de forma espiritual e sobrenatural a Tua palavra. Amigo Espírito Santo, nos ensina, nos discipule, nos instrua na Sua palavra. Sê conosco nesse dia, Senhor, abrindo nossa mente e coração e nos ensinando todas as coisas. Em nome de Jesus, e amém. E amém. E bora para a palavra de hoje. Provérbios, capítulo 16, versículo 19, diz assim: Melhor é ser de espírito humilde com os mansos do que dividir o despojo com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com o assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor feliz ele é. Versículo 21. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. Eu vou ler novamente. Versículo 22. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que a possui, mas a instrução do tolo é a loucura. O entendimento ele é uma fonte de vida, aonde jorra na nossa vida todo tipo de benefício. É por isso que é tão importante buscarmos o entendimento, a compreensão sábia das coisas, para que a gente possa obter isso, ter na nossa vida essa fonte de vida, essa fonte onde nos oferta tantas coisas através do entendimento da sabedoria divina. Amém? Versículo 23. O coração do sábio ensina a sua boca. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Preste atenção, o coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. O coração do sábio ensina a sua boca. Porque aquele que é sábio, ele cuida da tua boca, ele cuida daquilo que sai da tua boca, ele cuida daquilo que ele vai dizer, porque ele sabe que palavras são fontes de vida ou de morte. Então, o coração do sábio, o sábio de coração, quando fala coração é mente, ele ensina os seus lábios a terem cautela e prudência naquilo que falar ou não. Então, aquele que é sábio, que cuide da sua boca. Amém? Versículo 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Versículo 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso.
O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia contenda, e o sussurrante separa os maiores amigos. Sussurrante, quando fala sussurrante, é aquele que sussurra, porque ele não quer que os outros escutem, os outros vejam o que ele está falando, preste atenção naquilo que ele está dizendo, porque ele está armando ali naquele momento. Ele está causando contenda, ele está separando os bons amigos com mentiras, com contendas, com confusão, com engano. É isso que o homem ímpio faz, o homem perverso, ele semeia, ele planta contenda, ele planta confusão, ele arma, ele arquiteta o mal. Infelizmente, nós vemos tantos por aí fazendo isso, até mesmo dentro da igreja. Nós encontramos tantos que estão armando confusão, criando contenda, usando de sussurro para que os outros não escutem, para separar bons amigos. Nós temos que cuidar e vigiar para que a gente não se torne alguém como este que está sendo falado aqui. Amém? Versículo 29. Um homem violento incita o seu vizinho e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas, movendo seus lábios, ele efetua o mal. Acãs é uma coroa de glória, se for encontrado no caminho da justiça. Versículo 32. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. O domínio próprio faz parte dos frutos do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, nós temos que buscar isso no Senhor, adquirir esses frutos, produzir esses frutos na nossa vida. Um deles é o domínio próprio, aquele que nos ajuda a dominar o nosso temperamento, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa boca. É muito importante buscarmos isso do Senhor para que a gente possa ter um domínio sobre nós mesmos. Muitas coisas na nossa vida, depois que nós nascemos de novo, o Senhor vai transformar, Ele vai retirar de nós, mas outras coisas Ele vai só dominar. E o espírito, sabe, bravo, aquele espírito nervoso, aquela pessoa que tem esse ímpeto na sua vida, ele muitas das vezes é controlado e dominado pelo Espírito, ele não é transformado. Porque, por um outro lado, esse espírito forte que ele tem, de atuar, de agir, de fazer, de falar, ele pode ser usado a favor do reino. Então, muitas vezes, o Senhor só vai dominar esse gênio forte, esse temperamento forte, e não transformar. Mas para isso é necessário a gente adquirir os frutos do Espírito Santo, o fruto do domínio próprio. Então, que possamos buscar todos os dias ser dominado pelo Espírito, para que possamos nos tornar quem Ele nos chama para ser. Amém? Versículo 33. A sorte é lançada no colo, mas a sua total disposição é do Senhor. Capítulo 17, versículo 1, diz assim: melhor é um bocado seco e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Quando fala um bocado seco, é a escassez. É melhor uma casa com escassez, mas com calmaria, quietude, paz, do que uma casa cheia de coisas, de farturas, cheia de contenda, cheia de brigas, cheia de problemas. O que vale a fartura que é acompanhada de problemas e brigas? Não vale de nada, você nem aproveita, só traz desgosto, só traz destruição para a sua vida. Então, antes uma casa que tenha pouco, mas que tenha paz, do que uma casa que tenha muito e cheia de brigas. Amém? Versículo 2. Um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha e terá parte da herança entre os irmãos. Versículo 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O crisol era usado para purificar a prata, enquanto o ouro era purificado pelo forno, pelo fogo. Mas o Senhor é aquele que nos purifica, é aquele que nos purifica. Então, os metais preciosos, eles são refinados, limpos e purificados, para que seja revelado o verdadeiro caráter desse metal precioso.
Então, assim somos nós na nossa vida espiritual, nós somos refinados também pelo Senhor. O Senhor usa de situações, de problemas, de dificuldades, de pessoas na nossa vida para nos refinar, para nos limpar, para nos purificar, para que possamos ser preciosos verdadeiramente, para que possamos estar prontos para ser quem Ele nos chamou para ser. Mas para isso é necessário a gente se colocar nessa posição de ser purificado. Muitos fogem dos processos que é usado para nos purificar, mas só através dele que nós vamos ser transformados e refinados para nos tornar um metal precioso na mão do Senhor. Então que você não fuja dos processos em nome de Jesus. Amém? Versículo 4, que diz assim: o perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador. E aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Versículo 6. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. Os filhos dos filhos são os netos, são a glória dos idosos, dos avós. E a glória dos filhos são seus pais. Versículo 7. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe, para onde quer que se volte, prosperará. Versículo 9. Aquele que encobre a transgressão busca um amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. Eu vou repetir. Aquele que encobre as transgressões busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. Quando ele fala que cobre, é esquecer e perdoar. Aquele que esquece, aquele que perdoa e esquece o problema, esquece aquilo que aconteceu, ele busca o amor, ele busca a harmonia, ele busca estar bem ali com aquele que ele o perdoou. Agora aquele que fica repetindo o assunto, aquilo que fala, mas aquele que repete um assunto, que fica jogando na cara e repetindo e dizendo, ele separa muitos amigos. Ele separa um bom amigo dele, porque ele fica lançando na cara da pessoa que possamos não ser esta pessoa e perdoar, e encobrir e esquecer aquilo que passou. Nós devemos perdoar aquele que nos magoa e esquecer aquilo que aconteceu. Muitas vezes nós não vamos mais estar junto da pessoa, porque o perdão também, dependendo da situação, não nos obriga a estar ali, vivendo, né, com a pessoa ali no dia a dia, mas ainda assim, você precisa esquecer aquele assunto, independente se você escolher continuar convivendo com a pessoa ou não. Porque se você quer ter uma boa convivência, principalmente dentro dos casamentos, você precisa esquecer o assunto. Porque se você ficar trazendo à tona e jogando na cara, como muitos falam, né? Desenterrando o defunto, você vai trazer uma separação para dentro do seu casamento, para dentro ali do seu relacionamento. Então é importante a gente perdoar e esquecer. Amém? Versículo 10. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas a rebelião. Portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Versículo 12. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem em vez de um tolo na sua doçura. Versículo 13. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partilhado partirá de sua casa. Aqui é a lei da semeadura agindo. Se você que está recebendo o bem de alguém devolver com o mal, aquilo nunca mais vai sair da sua vida. Porque é a lei da colheita, você vai plantar e você vai colher. E o Senhor é justo para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Então sim, quem plantar o mal vai colher o mal. E o mal vai ficar na sua casa. Amém? Versículo 14. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair. Portanto, deixe a misericórdia antes que haja rixas. O que está falando aqui? Aqui está falando que a contenda ela é como um tipo de água, um rio. Se você abrir ali a água, ela vai jorrar. Você não vai ter mais controle sobre ela. E a mesma coisa da contenda. Você logo tem que parar no início. Aqui fala, ó. Portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Bem no início. Você já acaba com a briga para que isso não venha se tornar algo descontrolado, como muitas águas. Então,
O sábio, ele acaba com a briga logo no início, para que não se torne descontrolada aquela rixa, aquela briga, aquela contenda ali. Amém? Versículo 15. Aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve na mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Então, o que adianta você ter a tal da sabedoria se você não tem estrutura para recebê-la? Não adianta de nada, né? Nós temos que estar preparados para aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós queremos tantas coisas, mas nós estamos prontos para receber aquilo. E é a mesma coisa da sabedoria. Versículo 17. Um amigo ama em todo tempo e na adversidade nasce o irmão. É na adversidade, no dia mal, que nós encontramos o verdadeiro irmão. Nós passamos a perceber ali no nosso amigo alguém que pode ser o nosso irmão no dia a dia, aquele que partilha da vida conosco. Porque nós não temos só irmãos de sangue, mas nós temos aqueles irmãos que são amigos tão chegados que se tornam os nossos irmãos. Amém? Versículo 18. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e torna criador na presença de seu amigo. Versículo 19. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem coração mau não encontra o bem, e aquele que tem a língua perversa cai no dano. Então, aquele que tem um coração mau nunca vai encontrar o bem, porque o seu coração é mau, então seus olhos são maus. Tudo ele vai olhar nessa ótica do mal. Ele nunca vai encontrar o bem, porque a sua ótica é má. É assim somos nós. Por que o Senhor fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz? Porque muito vai ser de acordo com a sua ótica. Se você tiver bons olhos, tudo vai ser bom para você. Mas se você tiver um olho mau, invejoso, briguento, você vai ver maldade e ruindade em tudo. Por isso que é tão importante nós termos nossos olhos santificados, tendo os nossos olhos bons, para que tudo seja luz na nossa vida. Amém? E eu vou parando por aqui. No próximo vídeo, nós continuamos aqui no versículo 21 do capítulo 17. Amém? Agradeço a tua presença até aqui. Deixe nos comentários de onde você está assistindo, como é o seu nome e qual foi o versículo que te impactou. Eu vou deixar aqui também minhas outras redes sociais, me segue lá para que você possa estar me acompanhando lá nos outros lugares e que você possa permanecer todo sábado, toda segunda-feira, assistindo os nossos vídeos, partilhando da palavra de Deus comigo, que tem sido uma honra poder partilhar um pouquinho daquilo que eu sei com você. Fica com Deus, curte esse vídeo, envie para as pessoas, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até lá, em nome de Jesus.